Muito bem, toque de ouro com André Heller. Já vou começar chamando a atenção dele. Tá sem uniforme hoje. Ele tá desuniformizado hoje. Tá pra caixinha. Vai multa, tem que ir pra caixinha. Boa tarde, André. Boa tarde, Cabela, Carlão. Na verdade, vocês estão equivocados. Ah, é? Eu estou com o uniforme, quase a minha segunda pele do vôlei. Prestem atenção. Oh, que é isso, hein? O meu uniforme é do vôlei, cara. André, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso CBN Esportes. Vamos falar desse festival de vôlei, essa Copa Vôlei Renato, que foi sensacional no sábado. Eu acompanhei vários trechos da transmissão no YouTube Esportes CBN Campinas, com o Guarizo, com o Pio, com a Renata Rondini. Que festa bonita do vôlei com essa garotada no último sábado, hein? Olha, Cabelo e Carlão, foi assim um festival, foram 2 finais de semana incríveis para nós que trabalhamos com o esporte, para nós que nos relacionamos profundamente com o esporte, para nós que entendemos o esporte não simplesmente como uma questão de vitória, derrota, medalha, troféu, para nós que entendemos a verdadeira função do esporte no nosso país. Foram 2 finais de semana incríveis, formidáveis para todos, para os professores, para os alunos, para as escolas e também para nós, acompanhando tudo e tendo a possibilidade de oferecer isso para essas crianças e jovens. Assim, foi uma oportunidade de ouro, não só para eles, mas para a gente também. Que legal. E o Bento Quirino foi o campeão, né? A escola Bento Quirino campeão da Copa Vôlei Renata, mas é como você disse, né? Ele foi o campeão, levou o troféu e tudo mais. Mas o que vale é todo esse envolvimento com essa garotada, fazendo esse ser humano, né, André? Ah, não tem dúvida, Cabela. O Bento Quirino foi campeão, fez uma final incrível, foi uma final de 3 sets, ou seja, foi definida no tie-break contra a Escola Madre Cecília, mas todas as 12 escolas performaram muito bem. Os alunos entenderam de uma maneira consciente ou não de que o processo de preparação, o processo ali de empenho, o processo de dedicação era muito mais importante que o resultado no caso deles, e foi realmente um final de semana muito bacana, muito bacana. Essas escolas adoraram a proposta, já tivemos inclusive a sugestão de proporcionarmos mais uma Copa no segundo semestre. Não sei se isso ainda vai acontecer, mas é uma ótima ideia. Bom, resumindo, foi um final de semana de ouro. Fiquei sabendo que inclusive quase fui substituído aqui no Toque de Ouro pela minha esposa. O Rafael Pio pegou a minha esposa de lado, ela fez um toque de ouro escondida de mim, e eu fiquei preocupado, viu? Por mais que seja minha esposa, eu fiquei preocupado de perder o meu lugar aqui todas as segundas-feiras. No máximo que pode acontecer é ela estar junto contigo, ser substituído não. O André, agora vamos passar para o profissional do Vôlei Renata. O Vôlei Renata renovou o contrato do líbero Alê, né? A gente já está sabendo, a mídia já está divulgando, já sabe do treinador. E quais são as novidades além dessas para o Vôlei Renata 22-23? O Alexandre Elias foi divulgado no final da semana passada. É um super atleta, é um líbero jovem, tem apenas 23 anos, está na seleção brasileira ainda, é um grande atleta e é um grande reforço, na verdade. É um atleta que renovou o contrato conosco e vai ser fundamental no nosso processo. Professor Horácio, nós já tínhamos falado, e aí eu não posso revelar mais nada. Ai. Você tá se entregando, é que tem coisa aí, ó. Não me autorizaram, eu tô sem moral no time do Vôlei Renata, sabe? Poxa não me vida, autorizaram, hein? Mas eu vou falar assim, vou dar um spoiler para vocês que teremos grandes novidades no sentido de renovação do time, atletas jovens, atletas mais fortes fisicamente. Teremos alguns atletas experientes, né? Como nós já havíamos divulgado, o atleta Demian Gonzalez permanece no time, é o jogador mais experiente do nosso time, é um dos melhores levantadores em atividade no Brasil, se não
o melhor levantador em atividade no Brasil. Precisa de bastante cuidado físico, mas o fato é que o time será um grande time, um time mais forte fisicamente em comparação ao time da temporada passada. Nós temos grandes expectativas, porém, como eu digo sempre, o importante é o processo, é o treino, é o trabalho ao longo do dia, ao longo de 7 dias por semana praticamente. Esses atletas treinam muito e treino será uma das questões importantes, um dos temas importantes para essa equipe performar nessa próxima temporada. Carlão, chega mais. Opa, deixa eu perguntar pro André, boa tarde também, André. É o seguinte, esse fim de semana, não sei nem se era reprise, mas eu acompanhei o Bola da Vez da ESPN com a Sheila, né? Sheila Castro, né? Que acabou de anunciar a sua aposentadoria, uma gigante do nosso esporte, 2 vezes medalhista, medalha de ouro, né? E ela vai ser diretora, algo assim, lá no Minas. E me parece que tem algum projeto de seleção brasileira para ela também, para trabalhar ali na gerência e tal. Você que é um ex-atleta, como que você acha que o ex-atleta ele pode colaborar nessa situação? Ainda mais a Sheila, né, que teve um destaque monstruoso em seleção brasileira, nos clubes, no exterior também. Como que você acha que pode ser a participação da Sheila, mais uma vez, uma das heroínas do nosso esporte, agora trabalhando como, entre aspas, cartola, como dirigente? Carlão, te agradeço muito essa pergunta, tá? A Sheila foi uma atleta extremamente capacitada, qualificada, vitoriosa, participou de conquistas incríveis na seleção brasileira. Eu vou falar de uma forma genérica, e essa é a minha visão desde sempre, tá, Carlão e Cabela? E até porque eu me incluo neste grupo, nesta condição, tá? Nós temos que diferenciar muito bem entre saber jogar e saber ensinar, ou saber jogar e trabalhar em equipe dentro da quadra e saber gerir, por exemplo. É muito importante que a gente faça essa diferenciação. Há tempos atrás eu fui consultado por um grupo de atletas que estavam se mobilizando em relação à questão de os ex-atletas que obtiveram títulos importantes ou que representaram o Brasil, esses atletas serem contemplados por uma espécie de credencial para treinarem em equipes ou darem aula de vôlei. E eu vou reforçar minha opinião aqui, tá, gente? Eu caminho para você ter uma credencial ou uma chancela, ou, mais do que isso, competência para gerir uma equipe de vôlei, para ser técnico de uma equipe de vôlei, para ensinar voleibol ou qualquer outro esporte para crianças e jovens, é a faculdade, é a universidade. É lá que está o conhecimento. Obviamente que temos outras entidades de conhecimento, mas o caminho oficial, o caminho formal é a universidade. O atleta, só porque jogou uma modalidade, não quer dizer que sabe ensinar essa modalidade para crianças e jovens. Até porque aquele profissional, para entender e para saber ensinar, precisa identificar a fase do estágio motor que a criança se encontra e uma série de variáveis fundamentais, porque a gente não está falando de performance quando você ensina uma modalidade esportiva para uma criança ou jovem. A gente está falando de desenvolvimento integral desse indivíduo. Então, a faculdade, a universidade é o único caminho, e essa é a minha visão. E ela é importante porque eu também fui um ex-atleta, sou um ex-atleta, e fui buscar nesse caminho a capacitação. Eu não sou formado em educação física, tenho um programa de vôlei, contratei um professor capacitado para dar aula para os meus alunos. Eu e minha esposa fazemos o papel de coordenadores, supervisores, mas é importante que se diga, de novo, não é uma crítica à performance de nenhum atleta. Eu só acredito no trabalho e no papel da educação para assumir ou construir uma outra carreira. A educação sempre dá certo, gente. Ô André, pra gente fechar aqui em um minutinho, porque tá chegando o repórter CBN aí, a seleção brasileira masculina de vôlei joga hoje um amistoso contra o Japão, né? Faz 2 amistosos contra o Japão e já na semana que vem começa a Liga das Nações. Rapidamente, como é que tá essa seleção nesse novo reinício, ou nesse reinício de trabalho da seleção para essa temporada 22-23?
Cabelo, o início sempre é complexo, né? Os atletas não estão na melhor fase de preparação, alguns começaram a treinar há pouquíssimo tempo, então é muito comum e muito normal que alguns problemas ainda aconteçam, problemas de ordem técnica, tática, inclusive de ordem física, porque eles estão se desenvolvendo ainda. No planejamento do voleibol, os preparadores físicos, ou melhor, as comissões técnicas, deixam para os atletas encontrarem ou alcançarem o seu melhor muito próximo das competições. Então, alguns dias antes da competição, das competições oficiais, é que esses atletas mostrarão a sua melhor performance, ou até se tratando na primeira competição, que é a Liga das Nações, talvez ao longo da competição esse processo ainda aconteça. O fato é que esses amistosos são muito importantes, porque a gente tem que diferenciar os treinos dos jogos. Treino é treino, jogo a jogo, é importante que esses dois processos aconteçam de forma paralela. A gente costuma sempre dizer das frases inéditas, né? Foi mais uma dita pelo André agora aí. Treino é treino, jogo é jogo, tá gravado, já vai pedir o registro. Vamos registrar em seu nome, tá? Essa frase inédita, André. Nunca ninguém falou. Nunca ninguém disse falou essa frase, exatamente. André, um abraço pra você até semana que vem. Abraço, até semana que vem. Um abraço, Carlão, valeu, Cabelo, abraço a todos. E aí, repórter CBN Intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda